Meus amados, graça e paz, amém? Abra sua Bíblia no Evangelho do Senhor, escrito pelo Dr. Lucas, capítulo 24. Capítulo 24, último capítulo deste salmo, verso 36. Verso 36. Falavam ainda estas coisas a respeito da ressurreição do Senhor, quando Jesus apareceu no meio deles, eles que conversavam a respeito da ressurreição, e lhes disse: paz seja convosco. Guarde essa frase pequena no seu coração e na sua mente. Paz seja convosco. Vamos repetir? Paz seja convosco. Podem sentar, meus amados irmãos. Curve a sua cabeça. E vamos falar com Deus. Orar, sempre afirmo que é um exercício espiritual tão importante para o nosso crescimento cristão, assim como a leitura diária da palavra. Conhecer a palavra e guardá-la no coração. Falar com Deus, abrindo o coração, abrindo a alma e suplicando a misericórdia divina. Amado Deus, estamos reunidos em Teu nome. Não é um ajuntamento qualquer. É um culto. Um culto oferecido ao Deus único e verdadeiro. E sabemos, quando o culto é oferecido a Deus, segundo os moldes da palavra, o Senhor o recebe. E certamente o Senhor tem recebido o culto que ora oferecemos ao Senhor, que ora prestamos a Deus. Cremos que estás aqui entre nós. Cremos no mover do Santo Espírito. Cremos que o Senhor se agrada em tocar a vida de cada servo seu, cada serva sua. Que nesta manhã de domingo, primeiro domingo do mês de setembro, cada pessoa aqui presente e aqueles que estão em casa sejam tocadas. Essas vidas sejam tocadas pelo poder do alto, pelo poder do Espírito Santo, e haja mudança de vida, haja mudança de comportamento, mudança de atitude. Assim, ó Deus,
te rogamos, te pedimos, te suplicamos, não pelos nossos méritos, porque não os temos, mas pelos méritos de Jesus, nosso Senhor. Em nome dele e para a glória do nome dele, assim oramos e agradecemos. Amém. Amém. Paz seja convosco. A paz de Cristo. Meus irmãos, ao olharmos para os anos que já ficaram para trás, anos de nossa peregrinação cristã, percebemos, todos nós, aqueles com mais tempo servindo ao Senhor, e também aqueles que servem ao Senhor com um número de anos um pouco menor. Porém, todos nós percebemos que nessa trajetória, nessa caminhada, passamos por momentos de desânimo espiritual, de frieza na alma, desânimo motivado pelas lutas mentais penosas, lutas penais aflitivas. Mas, e a gente percebe também esta realidade, quando dobramos os joelhos para orar, essa nuvem de depressão desaparece, pelo fato da real presença de Jesus. Em Mateus 28, 20, para refrescar a sua memória, o nosso bendito Salvador afirmou: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Isso não é uma promessa, é um fato. Não é uma mera promessa, é um fato percebido pelos crentes. É um fato percebido por aqueles que verdadeiramente estão em Cristo Jesus. Os 11 apóstolos e alguns discípulos estavam trancados no cenáculo, que é uma espécie de refeitório ou sala de refeições, em Jerusalém, discutindo sobre a ressurreição do Senhor. Porém, meus amados, a situação era de desânimo e até mesmo de dúvidas. Não somente era uma situação de desânimo, era também uma situação de dúvidas, e dúvidas cruéis. É interessante a gente perceber que o temor aos religiosos, o temor aos romanos, os levou ao isolamento.
estavam trancados. Aqueles discípulos tinham levado consigo apenas uma doce memória do Salvador. Agora, essa doce memória misturada com dúvidas e quase desespero. Dúvidas cruéis. Quem nunca passou por esse momento de dúvida? Eu tenho um pouco mais de 50 anos de caminhada com Jesus. Em algumas oportunidades da minha caminhada, a minha mente foi assaltada por dúvidas. Dúvida cruel ou dúvidas cruéis. Aqueles discípulos ouviram a narração das diversas histórias, das aparições de Jesus, porém estavam perplexos e duvidosos, e discutiam a respeito disso. A perplexidade dominou aquelas vidas, as dúvidas dominaram aquelas mentes. É neste momento de dúvida, de incerteza, que aparece o bendito Salvador. Aconteceu com eles e acontece conosco. Quando a nossa mente é assaltada por essas dúvidas cruéis, o Senhor Jesus aparece. Não estou aqui falando de uma visão, e há essa possibilidade também. Não estou me referindo a uma aparência ou uma presença física do Senhor Jesus, mas eu falo de uma presença espiritual que muda o roteiro da nossa história, que retira da nossa mente toda dúvida e toda perplexidade. Que fato extraordinário! Aqueles discípulos medrosos, acovardados, trancados, cheios de dúvidas, algo extraordinário acontece. Jesus voltou para eles. Amém, meus irmãos? Jesus voltou para eles e se pôs no meio deles. E aqueles discípulos mais uma vez ouviram a doce voz do bendito Salvador dizendo: paz seja convosco. Você pode imaginar o que se passou naquelas mentes duvidosas, angustiadas? O que se passou com aquelas vidas que ali estavam no cenáculo, discutindo a respeito da ressurreição ou das aparições do Senhor Jesus? Jesus volta para eles e o Senhor diz: paz seja convosco. É a paz que muda tudo. É a paz que transforma qualquer situação de desespero numa doce calmaria. Paz seja convosco.
Eu quero pensar com vocês, nesta manhã, a respeito das lições, e eu considero que são lições notáveis dessa aparição do Senhor. Primeira pergunta: quando ele apareceu? Quando é que Jesus apareceu? Primeiro, quando os discípulos haviam procedido indignamente, evitando-o. Lembram que o Senhor foi traído por Judas. O Senhor foi abandonado pelos demais discípulos em seu julgamento, à exceção de Pedro, que ainda teve a ousadia de se aproximar, mas aquele mesmo Pedro disse: não o conheço. O negou. Portanto, o Senhor aparece no meio deles, dizendo: paz seja convosco, quando aqueles discípulos haviam procedido indignamente. Um deles o traiu, e ele foi abandonado pelos demais. O Senhor foi abandonado por todos. Segunda coisa, quando ele apareceu, quando ele disse: paz seja convosco. Meus irmãos, o Senhor apareceu quando aquelas pessoas, aqueles homens estavam despreparados, completamente despreparados e incrédulos, duvidando de sua promessa expressa que ressuscitaria. Você lendo os evangelhos, você vai perceber que em diversas oportunidades o Senhor mencionou a sua morte vicária, mas também mencionou a sua ressurreição. Daí a razão, quando Jesus apareceu no meio deles, e o Senhor abriu a sua boca, olhando para aqueles homens duvidosos, temerosos, acovardados, e o Senhor disse a eles: paz seja convosco. Daí o espanto que narra o verso 37. Olhe para o verso 37. Veja o que está escrito no verso 37 de Lucas, capítulo 24. Eles, porém, surpresos, foram avisados diversas vezes, porém agora estão surpresos diante da presença ressurreta de Jesus de Nazaré, e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito, se é que é possível alguém ver um espírito. Isso é uma aparição, não é realidade, não é real. Estamos vendo uma aparição, é um fantasma, é um espírito. O espírito que anda, o espírito que fala. Evidentemente não é o fantasma da revista em quadrinhos. O espírito que anda era Jesus. Ele ressurreto, o Senhor vivo e falando ao coração dos seus discípulos. Meus irmãos, quando o Senhor se apresenta, aqueles corações imediatamente foram
acalmados. Não tenho dúvida disso. Quando ele apareceu, em terceiro lugar, quando necessitavam grandemente de sua presença, pois estavam como ovelhas sem pastor. O pastor fora ferido, as ovelhas se dispersaram, como ovelhas sem pastor. Ora, Jesus, quando ministrava aquelas vidas, basta a gente olhar para João capítulo 10. Em João capítulo 10, o Senhor afirma que é o bom pastor, que não se descuida das ovelhas. Como o bom pastor, o Senhor carrega seus discípulos em seus braços. De repente aparece aquele mesmo bom pastor, carregando aquelas almas em seus braços, carregando aquelas vidas em seus braços. Isaías 40, verso 11, faz esta afirmação, dizendo que de fato o Senhor nos carrega em seus braços. Ainda em João 10, a Bíblia afirma que o bom pastor nos protege. O bom pastor é aquele que protege as suas ovelhas. Verso 11 e verso 12 de João 10. O mesmo evangelho de João, do capítulo 10, verso 14, vai nos dizer que ele, o bom pastor, nos conhece. Ele conhecia todos eles, ele nos conhece individualmente. Ele conhece exatamente como eu sou, como você é. Ele nos conhece. João 10, verso 9, afirma que o bom pastor nos alimenta. Aquelas vidas foram alimentadas pela presença real do Senhor Jesus. Não era uma promessa, era um fato. Ele verdadeiramente ressuscitou e aparece diante deles, dizendo: paz seja convosco, aleluia. São essas palavras que trazem esperança à nossa vida. São essas palavras que enchem de esperança a nossa caminhada, vida afora. Diariamente o Senhor está dizendo à minha vida e à sua vida: a minha paz eu já te dei. Segundo lugar, o que ele disse? Essas palavras maravilhosas, transformadoras, palavras que dão quietude à alma, que dão quietude ao coração. O Senhor disse: paz seja convosco. Qual o significado destas palavras? Será que nós já atentamos para essas palavras que foram pronunciadas pelo Senhor Jesus diante daqueles discípulos que estavam trancados num cenáculo, com medo dos judeus e com medo dos romanos? Será que a gente tem pensado sobre essas palavras? O que ele disse: paz seja convosco. Qual o significado destas palavras? Primeiro, era uma bênção. Ele lhes desejava a paz.
E certamente a memória daqueles discípulos, aquela memória foi refrescada. Eles ouviram de novo, ou pensaram a respeito, quando o Senhor disse em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. A mesma paz o Senhor estava dando, ou despertando aquelas vidas, despertando aquelas memórias, e o Senhor dizendo a eles: paz seja convosco, paz seja convosco. As mentes estavam inquietas, até desesperadas, angustiadas, sofridas, e aparece o Cristo ressurreto, aquele que vencera a morte, olhando para eles, aquelas almas inquietas, e o Senhor diz a elas: paz seja convosco. A repetição da bênção. A paz, na verdade, era uma bênção oferecida pelo Senhor. Em segundo lugar, quando ele disse paz seja convosco, era uma declaração. O Senhor estava dizendo: agora vocês estão em paz com Deus. Paulo, em Romanos capítulo 5, verso 1, Paulo escreveu a respeito desta declaração. Ele disse: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio daquele que venceu a morte, por meio daquele que disse aos discípulos amedrontados: paz seja convosco. O que ele disse? Paz seja convosco. Primeiro, era uma bênção. Segundo, era uma declaração. Terceiro, era uma ordem. Era uma ordem. Ele os inspirou com a paz. Deixe-me dizer algo importante. O coração do crente, e ali estavam pessoas crentes, ali estavam homens que foram chamados para servir ao Senhor. O coração crente não pode ser vencido pela inquietação. Se a inquietação bate à sua porta, lembre-se da paz declarada pelo Senhor: paz seja convosco, paz seja contigo, paz seja com a tua alma, paz seja com a tua família, paz seja convosco. Era uma ordem. Ele os inspirou com a paz. Lá no Salmo 46, verso 10, um salmo que tanto eu gosto. A palavra diz: aquietai-vos, fiquem tranquilos, nada de medo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Jesus estava dizendo àqueles homens: aquietem o coração, saibam que eu sou Deus, eu estou vivo, ressuscitei, paz seja convosco. O que ele disse? Paz seja convosco. Era uma bênção, uma declaração, era uma ordem, e também era uma absolvição. Era uma absolvição. Ao proferir as palavras paz seja convosco, o Senhor anulou todas as ofensas que poderiam ter-lhes estragado a paz.
todas as ofensas, o abandono, o medo, o esquecimento das palavras que foram proferidas pelo Senhor Jesus naquele momento, quando o Senhor disse a eles: paz seja convosco. O Senhor estava absolvendo ou perdoando aqueles homens. É assim que Ele faz comigo e com você. Diariamente Ele nos absolve, diariamente Ele nos perdoa, diariamente Ele chega à nossa vida e diz: a paz continua no seu coração e eu perdoo todos os seus pecados, louvado seja o seu nome para sempre. Em terceiro lugar, o que resultou de seu aparecimento? Meus irmãos, deixe-me dizer uma coisa: quando o sumo pastor chega e anuncia a sua paz, os resultados aparecem. São resultados imediatos, visíveis, claros. Primeiro, o que resultou de seu aparecimento? Primeiro, Ele acabou as dúvidas deles. Se estavam duvidando, se pairava a dúvida sobre aquelas vidas, aquelas almas, o Senhor acabou com essas dúvidas. Lembram de Tomé? Tomé teve de livrar-se de sua obstinada descrença. O Senhor disse a Tomé: não sejas incrédulo, mas crente. A obstinada descrença de Tomé acabou-se quando Jesus apareceu entre eles. Quando Jesus aparece, quando o Senhor invade a nossa alma, quando Ele invade a nossa vida, todas as dúvidas desaparecem para sempre. Eu lembro que no início da minha caminhada, algumas dúvidas pairavam sobre a minha cabeça. Dentre elas: é verdade? Eu estou no caminho certo? O que eu escuto é de Deus? Eu estou salvo? O Senhor escuta a oração? O Senhor fala através da palavra? Até que Deus acabou com essas dúvidas naquele início de caminhada. Quando eu fiz, e já disse isso aqui algumas vezes, quando um moço que trabalhava comigo e conhecia a minha vida, ele era o meu confidente, era um homem casado e eu o respeitava muito, conversava tudo com ele. Mas quando Jesus entrou na minha vida, aquele cidadão começou a me perseguir e trazia à minha memória fatos que eu não queria recordar. Isso diariamente. Até que um dia eu disse: meu Senhor, numa rápida oração no trabalho, eu disse: meu Senhor, se de fato eu estou no caminho certo, se o Evangelho é a verdade, se a igreja reformada ou a igreja protestante é a igreja do Senhor, eu peço que Mário venha agora, não amanhã. Se for amanhã, eu não aceitarei.
é agora. Ele vai sair do lugar dele e vai me pedir desculpa. E eu chorava nessa oração. Assim que eu acabei de orar, Mário bateu no meu ombro e disse: Célio, me perdoe. Nunca mais na minha vida eu vou zombar de você ou duvidar de sua fé. A minha palavra foi: glória a Deus. O Senhor, Ele acaba com a dúvida. Acaba com a dúvida. O que resultou de seu aparecimento? Primeiro, Ele acabou as dúvidas deles. Segundo, Ele revelou e selou seu amor nos corações deles, ao mostrar-lhes suas mãos e seus pés. Que marcas são essas? São as marcas ou as feridas que eu ganhei na casa dos meus amigos. Que feridas são essas? São as feridas do amor, são as feridas da misericórdia, são as feridas da graça. Meus irmãos, a gente entende que tudo o que Jesus passou no Calvário foi por amor. Por amor a pessoas como nós, a gente como nós, a seres humanos como nós. Seres humanos, pecadores, falhos. Portanto, o Calvário foi um ato de amor, um ato de misericórdia, um ato de bondade, um ato de graça imerecida. Ali no Calvário, o Senhor deu a sua vida no meu e no seu lugar. Portanto, o Senhor selou esse amor no coração daqueles discípulos. O que resultou de seu aparecimento? Ele acabou as dúvidas deles. Ele revelou e selou seu amor nos corações deles. Em terceiro lugar, o Senhor refrescou a memória daqueles discípulos. Ele lhes refrescou a memória. Lá em Lucas capítulo 24, o texto que nós lemos, verso 44, o texto diz que ele refrescou a memória daqueles discípulos, dizendo: são estas as palavras que eu falei. O Senhor refresca a memória daqueles discípulos. Vez por outra, meus amados irmãos, o Espírito Santo de Deus que habita a nossa vida continua refrescando a nossa memória e trazendo à nossa memória as palavras libertadoras de Jesus. Aleluia! Ele lhes refrescou a memória. Eu falei sobre este fato a vocês. Foram estas palavras que eu falei. O que resultou de seu aparecimento? Ele acabou as dúvidas deles. Ele revelou e selou seu amor naqueles corações. Ele lhes refrescou a memória. Em quarto lugar, o Senhor lhes abriu o entendimento. Aqueles entendimentos que estavam entorpecidos, adoecidos, o Senhor lhes abriu o entendimento. Olhe para o verso 45. Está escrito claramente: então lhes abriu o entendimento para compreenderem a revelação da Escritura, a revelação da palavra bendita do Senhor. Compreensão da lei, que falava sobre a vinda do Messias, a compreensão dos profetas que falaram tanto a respeito da vinda do bendito Salvador,
abriu o entendimento deles, a fim de que eles olhassem para os salmos e percebessem que os salmos falavam a respeito dele, a respeito de Jesus. Mas também os lembrou de seus ensinamentos durante seu ministério, durante a caminhada com eles, e explicou àqueles discípulos que agora tudo se encaixava, não havia motivo para dúvida, não havia motivo para o medo, não havia motivo para deserção, não havia motivo para inquietude, tudo se encaixava perfeitamente. Louvado seja Deus para sempre. O que resultou de seu aparecimento? Ele acabou as dúvidas deles, ele revelou e selou seu amor nos corações deles, lhes refrescou a memória, ele lhes abriu o entendimento, e em quinto lugar, ele lhes mostrou a posição que deveriam ocupar. Verso 48: vós sois testemunhas destas coisas. Esta é a posição do crente. O crente é testemunha do Senhor. Eles foram testemunha ocular. E nós, de igual modo, somos testemunhas de Jesus. Não o vimos, não caminhamos com Ele, não participamos do seu ministério. Todavia, o mesmo Jesus que apareceu àqueles discípulos dizendo que eles eram testemunhas, Ele diz a mim e a você: vós sois as minhas testemunhas. Aleluia! Vós sois testemunhas destas coisas. Cabia a esses seguidores de Cristo dar testemunho de tudo que Ele havia dito e feito. É a nossa posição também. Eu e você damos testemunho daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus ensinou, daquilo que a Bíblia ensina a respeito dele. O que resultou de seu aparecimento? Primeiro, ele acabou as dúvidas deles. Ele revelou e selou seu amor nos corações deles, assim como selou no meu e no seu coração. Ele lhes abriu o entendimento. Ele lhes mostrou a posição que deveriam ocupar, testemunhas dele, testemunhas de Jesus. E em sexto lugar, ele os encheu de alegria. Olhe para o verso 41. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados. Evidentemente, este verso descreve emoções confusas. Alegria, e diz ainda que eles duvidavam ainda. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, uma emoção confusa. E estando admirados. Mas eu quero dizer o seguinte, meus irmãos: a alegria era tão intensa, que eles estavam admirados e até desconfiados. Será que é verdade mesmo? O coração do homem é assim, duvidoso. Jesus faz coisas maravilhosas, e a gente continua duvidando. Nós somos assim. Eu já vi o Senhor fazer tantas coisas abençoadas e maravilhosas. Eu já vi o Senhor curar pessoas diante de mim. Eu já vi milagres maravilhosos feitos pelo Senhor, pelo nosso Salvador. E de repente a gente ainda duvida: será que Ele pode ainda curar? Será que Ele pode resolver esse dilema? Será que Ele pode tirar essa frustração da minha vida? Será que Ele pode trazer de volta meu filho para o caminho do Senhor? Será que eu posso ser de novo cheio do Espírito Santo? Meus irmãos, aqueles discípulos estavam duvidando ainda
Será que é verdade? Estavam alegres e ao mesmo tempo cheios de dúvidas ainda. Será que é o Mestre que está aqui diante de nós? Será que é o bendito Salvador ressurreto que agora está diante de nós? Certamente é a semelhança daqueles discípulos que iam para Emaús, quando Jesus disse: paz seja convosco. Aqueles corações foram aquecidos. Em João 20, lemos que, dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Olhem aqui as mãos. Olha aqui o meu lado. E aqueles discípulos se alegraram no Senhor. E quero dizer algo importante: esta alegria ninguém rouba do coração do crente. Como disse Jesus em João 16, verso 22, ninguém consegue furtar do meu coração, ninguém consegue roubar do seu coração essa alegria que somente Jesus pode proporcionar a um homem remido por Ele mesmo. Alegria perene, alegria duradoura. E quero concluir dizendo: paz seja convosco. Disse o Senhor aos discípulos, quando estavam desanimados e com dúvidas cruéis. O Senhor estava dizendo a eles: levantem a cabeça, ergam os olhos. Vocês não são porcos que olham somente para o chão. Levantem a cabeça, não temam. Por quê? Porque eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Você pode dizer aleluia, meu irmão? Não temam. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Você vai encontrar esses dois versos memoráveis no livro do Apocalipse, capítulo 1, versos 17 e 18. Meus amados, esta é a mensagem do Senhor para todos nós: paz seja convosco. Eu sou o Deus da paz, eu sou o Deus da graça, eu sou o Deus do amor, eu sou o Deus de toda consolação, eu sou o Deus da paciência, o Deus da esperança e o Deus da glória. A Ele o louvor pelos séculos dos séculos. E eu finalizo dizendo: meu irmão, você não está sozinho. Minha irmã, você não está sozinha. Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a morte por você, e agora você pode ouvir sua doce voz dizendo: a minha paz encha o seu coração. Que a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, na linguagem de Paulo, encha o meu coração, continue enchendo o meu coração e o seu coração para o louvor de Deus. Aleluia.